Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de tudo, chama a atenção que nesse trecho do Evangelho Jesus aparece como alguém que está sempre indo a algum lugar, sempre ocupado, saindo de um lugar e indo para outro. As menções são várias. Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. Depois diz que ele foi rezar num lugar deserto. Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Depois foram procurá-lo e ele disse: "Vamos a outros lugares." E depois o Evangelho diz: "E andava por toda a Galileia." Então a ação de Jesus como uma ação contínua, parece que não tem folga. E este não tem folga se aplica inclusive ao fato de ele ter se retirado para ficar sozinho. Também ali ele não estava sem fazer nada. Ele se levantou e foi rezar num lugar deserto. Uma primeira observação. No meio de toda a nossa vida, de toda a nossa atividade diária, a oração também é uma atividade, também é um momento importante. Rezar não é uma ação ociosa, por mais contraditório que possa parecer isso, é uma ação ociosa. Quer dizer, rezar não é ficar sem fazer nada. Rezar é realizar um ato muito importante, tão importante quanto os outros, em alguns momentos da vida, com toda certeza, mais importante do que os outros. O aspecto que me toca mais e que eu queria chamar a atenção é o da cura da sogra de Simão. O Evangelho diz que ela, ao contrário do que Jesus estava fazendo, andando, indo de um lugar para o outro, trabalhando, agindo, ela estava de cama com febre. Não se fala propriamente de uma doença. Se fala que ela estava de cama. Febre é um sintoma que pode indicar diversas situações de doença, mas aqui não se fala tanto da doença quanto do fato dela estar de cama. Isso nos faz pensar em certas situações hoje tão comuns relacionadas à indisposição, à falta de vontade de realizar as coisas, à falta de sentido, à depressão. Existem tantas pessoas indispostas, às vezes até fisicamente nem apresentam tantos problemas, e se apresentam, são talvez decorrência, são como se fosse uma maneira de somatizar algum problema que não é propriamente físico, mas psicológico, talvez em algum caso até no nível mais espiritual.
O fato é que esta mulher pode, esta sogra de Simão, pode representar esta situação. E aí nós encontramos a ação de Jesus sobre ela, que a restabeleceu. É curioso que Jesus não tenha dado ordem à doença, não tenha feito nenhum gesto curativo. O que Jesus fez foi um gesto solidário. Ele se aproximou, segurou a sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu. Mas o gesto de Jesus foi muito mais um gesto de ajudar do que propriamente um gesto de curar. Isso sugere que para esse tipo de problema, tantas vezes, o que mais pode ajudar não é tanto um remédio, embora ele seja importante, não é tanto um tratamento, quanto é indispensável e necessário o ato de alguém que ajude, de alguém que esteja do lado. Se aproxime, compreenda, estenda a mão, ajude. Ajude a levantar-se, ajude a tratar-se. Um gesto solidário que para nós é tão possível quanto foi para Jesus. Para as pessoas ao nosso lado, é tão necessário quanto foi para a sogra de Simão. A cura, e se trata de verdadeira doença, a cura muitas vezes começa quando alguém se aproxima e estende a mão. Isso vale para todos, vale até para o médico. É tão importante o médico tratar não só da doença, quanto ajudar a pessoa a se tratar. Às vezes, um médico faz uma grande obra quando nos toca, quando nos fala com preocupação. Me lembro de um médico ao qual eu consulto sempre e regularmente deveria consultar, e me lembro que uma vez eu passei um pouco da época de fazer os exames, e ele então me falou assim, não é meu amigo, nem é conhecido apenas do atendimento, mas ele me falou, não faça isso. E aí me deu exemplos de pessoas que tinham se descuidado dessa maneira e quando foram ver não houve tempo para tratar. Mas a maneira dele falar comigo naquele momento, não faça isso. Não foi uma bronca, não foi uma lição, não foi uma aula, foi um conselho. Um conselho de uma pessoa que é um médico, de uma pessoa que tem, além disso, muitos elementos também para aconselhar melhor. Mas naquele momento não foi propriamente o seu caráter de técnico, de pessoa formada no assunto, mas foi o seu interesse em dizer, me aconselhar, não faça isso, cuide-se. Então assim também nós podemos realizar a mesma coisa que Jesus realizou, assim como tantas pessoas precisam desse tipo de ajuda, como a sogra de Simão precisou. Rezemos. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo, dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.